nos assiste neste momento através desse vídeo, obrigado aí por nos ouvir. Estamos aqui com a presença do pastor Renato Prates, que vai se apresentar no tempo oportuno. Eu sou o pastor Marcos Azevedo, missionários da PMT aqui na França, particularmente no sul da França, do lado de uma cidade maravilhosa que se chama Marseille. A cidade à beira-mar, uma cidade histórica, uma cidade que tem mais de 2.600 anos de história. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, falar um pouquinho sobre o trabalho da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT, falar um pouquinho da igreja local aqui. Então, esperamos que seja um tempo muito rico. Amém. Eu sou casado com a Priscila, estamos aqui há 9 anos e meio, nessa cidadezinha que se chama Alu. E eu gostaria que o Renato pudesse também se apresentar. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o histórico aqui, do trabalho aqui da igreja. Bom, sou Renato Prates, e sou casado com Juliana, e nós estamos aqui no campo missionário com a mesma perspectiva, aqui na França, na igreja de Alu. Fomos trazidos aqui para esse momento de transição pastoral, que o reverendo Marcos vai falar para vocês, enviados, obviamente, pela APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Nós estamos nesse desafio de revitalizar igrejas reformadas na França. Então, esse é o nosso desafio aqui, de continuar esse trabalho que já começou há quase 10 anos com o reverendo Marcos e a Priscila. Exatamente. A PMT, na época, através do seu líder de base, estabeleceu contato com esta pequena denominação aqui na França, pequena mesmo, do tamanho de um sínodo grande no Brasil, com 45, 50 igrejas, algumas igrejas relativamente boas e a maioria igrejas pequenas e muito carentes, sobretudo de mão de obra, sobretudo de obreiros, sobretudo de pastores. E a PMT começou essas tratativas e em 2015 estabeleceu um acordo, uma parceria com essa pequena denominação reformada, e os missionários começaram a chegar aqui no final de 2015, finalzinho de 2015, e nós chegamos aqui em janeiro de 2016. Estamos aqui, portanto, há 9 anos e meio, chegamos para trabalhar com um projeto de revitalização. E aqui encontramos uma igreja muito fraca, não só na sua denominação, mas também as igrejas locais. E a nossa, particularmente, era uma igreja que tinha crescido, chegou a ter aqui quase 80 membros. Uma igreja francesa, né? Uma igreja francesa, uma igreja grande. Tinha frequência aqui de cultos com 120 pessoas, imagina. Não nesse tempo, mas no antigo. Mas a igreja entrou em crise. Crise de liderança, crise diversas, e a igreja começou a diminuir. Nós chegamos aqui quando a igreja estava muito quebrada, muito machucada. Até 18 pessoas? Nós tínhamos cultos aqui com 15, 20 pessoas no máximo, e tivemos esse desafio pela frente de conquistar o nosso espaço, conquistar a confiança do pessoal, e sempre na cabeça com a ideia, o projeto, a perspectiva de revitalizar a igreja, que na verdade, Renato, não somos nós que revitalizamos a igreja. Não, nós somos instrumentos, Quem sopra é o Espírito. É verdade. A gente é apenas instrumento, e acredito que debaixo de muita oração e da graça de Deus, fomos aprendendo a conhecer a cultura, a conhecer o povo francês, a conhecer a língua, e depois aí de um bom tempo fomos assumindo realmente o trabalho. E interessante que nós levamos mais de 2 anos
para realizar um pequeno projeto de revitalização da igreja. A mentalidade francesa funciona num ritmo diferente do que a nossa. Né? Completamente. A gente chega do Brasil correndo a 180 por hora, aqui a gente precisa puxar no freio de mão e entender a cultura do francês. O francês não gosta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não gosta de mudanças. Não gosta de mudanças, né? Então, a gente demorou muito tempo com o conselho, mas foi muito enriquecedor. A gente tinha um projeto de revitalização aprovado pela PMT, mas esse projeto, de uma certa forma, ele precisava ficar de lado. A gente precisava conhecer a realidade da igreja, a realidade da cidade, a realidade da França, um pouco, da nossa denominação aqui. E pouquinho a pouquinho, com a ajuda do conselho, a gente foi discutindo, e nasceu um pequeno projeto. Um projeto que é baseado em 5 grandes pilares, simples. Primeiro pilar, comunhão. Procuramos a dar e damos até hoje, você tem sido testemunha disso, muita ênfase na questão da comunhão. É verdade. Depois a questão do ensino, pregação genuína da palavra, exposição da palavra, seja no púlpito, estudo bíblico e nos últimos anos, 6 anos, discipulado. Depois a questão da missão. Fomos ensinando a igreja a tomar consciência do papel dela na sociedade. O que é missão? O que é fazer missão perto e o que é fazer missão longe. Verdade. Depois, o quarto pilar, a questão da evangelização. Porque, na verdade, a missão da igreja ela se constitui numa perspectiva transcultural e numa perspectiva local, que é a evangelização. E o quinto pilar é a questão da oração. Muito importante. Sem oração a gente não faz nada, ou então faz na força do nosso braço e não vai ter muito resultado. Chega a lugar nenhum. Então esse projetinho a gente procura colocá-lo sempre em prática e pela graça de Deus a gente percebe que o Espírito Santo tem agido no tempo dele. É verdade. No tempo dele. E louvamos a Deus por isso. Recentemente, nós podemos falar disso aqui para a igreja, até para relembrar a igreja. Falamos, inclusive, na UNEPREF, que é a nossa união de igrejas aqui, com a qual a PMT tem parceria, os avanços aqui da nossa igreja. Talvez para o Brasil não sejam grandes avanços extraordinários. A gente esteve acostumada no Brasil a revitalização e tudo mais, crescimento de igreja. Mas são um avanço interessante. Por exemplo, hoje a gente conta aqui no nosso hall de membros e visitantes, inclusive candidatos a membros, 55 pessoas registradas, que aqui trabalharam, passaram por aqui, estão aqui, etc. Um equilíbrio financeiro da igreja também é importante. É verdade. Uma igreja pacífica, uma igreja que tem muita comunhão intensa, tudo é motivo aqui de partager, de compartilhar. Também nós apoiamos 3 trabalhos missionários, além dos nossos, mais 2 trabalhos missionários, e é uma igreja que tem recebido do ano passado para cá, pelo menos aí 10 a 11 membros, até setembro, uma grande festa que nós tivemos aqui, a gente vai receber de 10 a 11 novos membros. Então, são avanços do processo de revitalização. Sem dúvida, são marcas, são sinais, de que a igreja vai avançando e desde uns 2 anos atrás, nós começamos a orar sobre a possibilidade de que Deus nos mostrasse para onde ir e o que fazer nos próximos anos. Como você sabe, Renato, e talvez você não saiba, mas nós viemos para cá sem os nossos filhos. Então foi um desafio muito grande ficar aqui sem os filhos. A Priscila não queria vir. Não queria vir. Ela sempre diz isso, sempre fala isso. E hoje ela se tornou uma grande missionária. Coração aqui na obra, ela é quem, na verdade, segura muito aqui o ministério, e sem ela estaria assim, perdido. E ela veio e hoje ela está muito assim, adaptada, integrada, mas viemos seus filhos. Hoje já temos 2 netinhas, estamos aguardando a terceira agora para dezembro.
São 9 agora? Agora a família é composta de 9 pessoas, uma grande bênção. Então Deus tem colocado no nosso coração o desejo de voltar para o Brasil, de continuar na igreja, servindo ao Senhor, de continuar na APMT como missionário, mas do Brasil, para a gente poder acompanhar melhor o trabalho da APMT lá, acompanhar melhor o crescimento das nossas netas, estar mais perto dos nossos filhos, das nossas noras. E para isso Deus foi direcionando todas as coisas. Porque, como você sabe, há 6 anos eu estou como coordenador aqui na Europa de todos os missionários, e trabalhamos ao lado de um colega maravilhoso, nosso xará, por sinal, e desde o ano passado o trabalho cresceu bastante aqui na Europa. Verdade. Deus tem enviado muitos missionários aqui para a Europa, e a PMT tomou a decisão de dividir para crescer. Então, transformamos as bases no mundo inteiro em áreas. Então, a Europa foi transformada em 3 grandes áreas. A área ibérica, Portugal e Espanha, a área central, França, Reino Unido, Itália, Alemanha e Áustria. Pegamos Áustria por conta da língua, com o alemão, e a terceira área, a área do leste europeu. Todo o leste europeu até a Geórgia. E eu estou nessa transição como coordenador geral em transição, e Deus vem confirmando tudo isso e colocando no nosso coração o desejo de voltar para o Brasil, o plano de voltar para o Brasil. E com isso, o Renato e a Juliana estavam se preparando lá no Brasil para ir para o campo missionário. E nós conhecemos o Renato quando éramos jovens, da mesma igreja, Andorinhas, lá de Andorinhas. E com isso entramos em contato com o Renato, desafiamos o Renato e a Juliana para que viessem para a França e particularmente viessem aqui para nos substituir. E Deus colocou no coração de vocês, e Deus foi abrindo o caminho. A PMT entendeu e aceitou tudo de forma muito tranquila, e a denominação aqui também aceitou. E eu queria que o Renato falasse um pouquinho da chegada dele, deles aqui, e como é que você olha aí 2024 e 2025 aqui com o pé no campo. Primeira coisa, uma bênção muito grande, ter oportunidade. Nós somos privilegiados de chegar num campo e participar de uma transição pastoral. Eu sempre digo para o Marcos, para a Priscila, que a nossa aterrissagem aqui na França foi suave, tem sido suave porque eles têm preparado o caminho. Nem todo missionário, eles não tiveram isso quando chegaram, pelo contrário, tiveram muitas dificuldades, não tinha ninguém para recebê-los aí, são pioneiros, nós tivemos esse privilégio, então isso facilita muito. E aí veio o desafio, obviamente, do domínio da língua. A gente não dominava a língua, eu sou professor de inglês, mas não de francês. Então, domínio da língua, da cultura, que continua, todos os dois continuam. Mas graças a Deus a gente chegou a um nível aceitável, pelo menos na questão, um nível aceitável para ser um pastor aqui de Alô, para ser aceito também aqui pela União. Passamos por uma avaliação. Vemos na pressão, dentro de um ano, para sermos avaliados tanto pela PMT, que sempre avalia os seus missionários, seja com relatórios, entrevistas e tudo mais. Eu tive a oportunidade, de ter o coordenador geral aqui da área Europa, sempre me avaliando, sempre com reuniões, muito cuidadoso, muito zeloso conosco, nos pastoreando, e também a UNEPREF, que nos avaliou na presença do nosso coordenador também, e graças a Deus fomos aprovados para continuar esse trabalho. Então o desafio agora é a continuidade, primeiro a continuidade do trabalho que já começou. Não pode haver ruptura, não pode haver mudanças abruptas, mas uma escuta constante das necessidades da igreja, um respeito pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e bem desenvolvido nesse projeto de revitalização que a igreja já desenvolve aqui. Porque um dos problemas é
quando há uma transição pastoral e há mudanças abruptas, né? Não se considera o trabalho que foi feito e tudo mais. Você interrompe, ele está sendo Interrompe feito. a ruptura, e numa cultura como essa aqui, você está fadado ao fracasso mesmo se você fizer isso. Então, nosso cuidado aqui, a orientação que a gente tem recebido do próprio Marcos, do Conselho, que a gente continue o trabalho, né? Fazendo aí a vontade do Senhor. Então, esse é o grande desafio nosso. E tem sido assim um privilégio trabalhar com o Renato, com a Juliana, um casal jovem e bastante experimentado na área de implantação e revitalização, sobretudo de igreja, uma experiência boa ali na região de Macaé. Então, isso tudo tem facilitado também o trabalho. Acho que é importante, né, Renato, o trabalho que a PMT vem fazendo, né, de perceber os candidatos, aqueles que se tornam missionários, com os perfis de cada um. Exatamente. Né, para o envio para o campo que tem necessidade de um tal perfil. Exatamente. O seu caso tem sido nosso, não é? Eu ia falar justamente disso, da necessidade de um perfil com um trabalho como esse. Exato. Porque é um perfil diferente de plantio, por exemplo. Sim. Trabalhei com plantio, você também, mas é um perfil diferente, é um perfil mais paciente, que requer mais resiliência, né? Que requer mais perseverança, tudo mais. Sem contar que nós estamos num contexto transcultural. Transcultural, né? Assim, tem pouco a ver, quase nada a ver com o contexto brasileiro. Né? Então é preciso muita prudência, muita sabedoria, muita direção do Espírito, né? Para a gente não dar um passo, né? Errado, falso, que pode botar a perder tudo o trabalho. E nesse um ano, você que nos ouve, a gente tem visto e testemunhado, e a igreja tem testemunhado isso, uma excelente adaptação do Renato e da Juliana, e estão focados no estudo da língua, no aprendizado da cultura, da cidade, né? E o Renato, por ser professor de inglês, ele está no nível acima, ele conhece bem, né, a metodologia, as técnicas, os recursos. Então eu diria mesmo que o Renato está acima da média para quem chega no campo para aprender uma língua. Estão aqui há um ano, um ano e um mês vai fazer daqui a alguns dias, e o Renato já prega hoje 2 vezes por mês. A gente vem nesse processo de transição, né? Então hoje ele prega 2 vezes por mês, dirige liturgia, já dirige algumas reuniões de oração, né? Então isso tudo é uma grande bênção, alguém muito focado, muito disciplinado, muito estudioso, com quem tem sido um prazer trabalhar. Prazer nosso. É uma grande bênção. Né? Ele é gentil, muito gentil. Muito é a pura verdade, e a Priscila e a Juliana também se entendem muito bem. Verdade. Isso tudo a gente está dizendo aqui porque é a importância do trabalho em equipe. É verdade. É muito importante. Eu amo particularmente trabalho em equipe, né? Mas é importante que a equipe se entenda. Né? Exato, que seja harmoniosa, né? Que compartilhe a vida, que ore junto, que tenha reuniões juntos. Uma coisa importante que a gente fez aqui bastante, né, de reunir os 2 casais, né? Não só os pastores, né, mas com as esposas, conversar, e às vezes com outras pessoas da liderança, enfim, isso tudo para harmonizar, para alinhar, né, valorizar o trabalho também das nossas esposas. Exatamente, eles são missionárias, né? São missionárias, são obreiras, trabalham bastante, inclusive a Priscila tem um trabalho assim, magnífico, estou falando já em francês. Já está falando francês, né? Magnífico, né? Da ação social. Aqui na igreja há uma necessidade muito grande de assistir aos idosos, né? Ela faz esse trabalho de maneira exemplar, cuida aqui do tempo. E um fato muito importante, a igreja não tinha, pastor, a escola dominical para criança. Como é que foi essa história? Ela teve, né? Mas quando nós chegamos ela estava aí, né, num declínio bem significativo, então a Priscila recomeçou esse trabalho com as crianças, revitalizou, né, e tem sido uma bênção. Nos falta muitas crianças, né, mas com as que temos ela trabalha bem dedicadamente. Exato. Agora, Renato,
a gente conseguiu avançar também nesse último ano. O Renato chegou e nos ajudou e nos ajuda enormemente, né? E fala um pouquinho aí, a gente estava aí temeroso com o retorno da Karen, que trabalhou com a gente aqui mais de 3 anos na área da música, uma jovem, abençoadíssima, que retornou para o Brasil para terminar sua formação e está terminando, e se Deus assim permitir, ela deseja retornar para a França. Exatamente. Fala um pouquinho sobre o trabalho da música aqui. A Karen é uma musicista extraordinária, uma grande pianista, regente coral, cantora, etc. Muito bem dotada na área da música, então havia um desafio, uma preocupação, porque ela geria todo esse processo da música da igreja. E eu não vim, não constava pelo menos no meu projeto, eu não vim para cuidar da música, vim primeiro para aprender a língua, o idioma, para pastorear a igreja. Então, assim, um grande desafio inicial. Mas como a gente sempre trabalhou no Brasil com música, quem nos conhece desde pequeno sabe o nosso envolvimento com música, estudo, etc., a gente começou a contribuir assim timidamente na questão. Isso. O que eu não souber aqui, vamos colocar um playback e tal. Foi assim, nós começamos. Mas Deus nos abençoou de maneira extraordinária. Deus mesmo que nos abençoou. Porque eu comecei sozinho aqui na igreja, assumi o piano e tal, o violão, e logo em seguida a gente começou a descobrir alguns talentos na igreja, os irmãos da igreja, e começou a chegar gente. Chegaram 2 pianistas para a igreja. É verdade. Nesse período. E antes da sua chegada, a gente tinha essa preocupação, sobretudo com um pianista, alguém que pudesse ajudar, e a gente sabia que o Renato é músico, mas a gente não queria dar essa ênfase. Pesar em cima disso. Pesar. E a gente orava, o conselho orava por isso. Então, o Renato chegou, começou a mexer aqui e ali, e Deus nos enviou. Enviou mais músicos, nós somos uma equipe hoje de 6, e desde novembro de 2024 a igreja não fica em nenhuma programação, nem nos lives. Em nenhuma programação da igreja falta músicos. Quando falta um, tem 2 e assim por diante, mesmo agora no período de férias. Que é fantástico, né? Extraordinário, a igreja ela está bem assistida, mas isso é pela misericórdia de Deus mesmo, Deus enviar a igreja, mesmo no Brasil, eu conheci, trabalhei em igrejas assim, que não receberam a bênção de uma equipe, como nós temos, uma equipe harmoniosa, em comunhão também, que ensaia, ora toda semana, 2 vezes por semana se encontra, uma equipe muito boa, com músicos simples, cada um com a sua limitação, mas que se completam. Então, Renato é modesto. Muito interessante. Músico profissional. Mas no todo, cada um tem a sua limitação, mas a gente se completa. Quando falta uma peça, poxa, faltou fulano, ciclano. Verdade. Então é uma bênção, realmente, o grupo de louvor da igreja. Aprovamos agora uma logo muito linda, vai ter camiseta, tem um manual, tem um regimento interno que está sendo composto, A cada dia fica maior, pastor. Que coisa boa. Está vendo como é que são detalhes que talvez aí no Brasil sejam normais, mas para um trabalho de revitalização num contexto transcultural são ganhos, são bênçãos enormes. E sem falar, pastor, também do trabalho com a juventude, Eu cheguei aqui com um mês, eu tive que dirigir uma reunião, olha só, ainda com o meu sotaque, ainda arranhando o francês, dirigi uma reunião, e a gente tem feito, cada mês, a gente tem feito uma reunião, faz um passeio, faz um piquenique com eles, fizemos programações muito interessantes, e isso atraiu até a atenção da nossa denominação, do setor de jovens da nossa região, para fazer aqui um grande acampamento. É verdade. A gente teve aqui que foi a Weekend Essencial, que aconteceu em março desse ano. 22 e 23 de março desse ano. E temos um fruto desse acampamento, que é um jovem de 43 anos, mas é um jovem da nossa realidade, que está se preparando para se tornar membro, fruto desse encontro. É verdade. Uma bênção. Um grande detalhe extremamente importante. Então o Renato vem nesse processo aí junto com a Juliana, de transição, a igreja vai sendo estruturada. Pela graça de Deus, hoje nós ajudamos duas missionárias, uma na Armênia, que é francesa, de origem armeniana, mas que está lá na Armênia, trabalhando. A igreja ajuda mensalmente. E a Karen, a igreja ajuda mensalmente a Karen.
E nós ajudamos o nosso seminário aqui, Seminário. né, que é a Faculté Jean Calvin, né, a Faculdade João Calvino. Exatamente. Nós ajudamos, oramos, né, ajudamos um trabalho no Haiti, trabalho social no Haiti. Então, dentro desse pilar missão, a igreja tem investido, mesmo que com poucos recursos, Sim. ela tem podido investir na missão, que é fantástico. Né? Outro trabalho aqui que eu amo bastante, que é que a nossa igreja é um trabalho muito próspero, é o trabalho nos lares. É verdade, isso tem sido assim encorajador. A gente vem estabelecendo aí estudo bíblico nos lares. Então, hoje a gente tem uma frequência aí entre 15 e 20 pessoas. Exatamente. Nos estudos bíblicos. E temos uma reunião de oração por mês nos lares, além da reunião aqui no templo toda quarta-feira, que tem chegado a 22 pessoas. Exatamente. As casas não estão cabendo mais. O problema aqui é o excesso de gente. Estamos com um santo problema. E o Renato e eu temos conversado sobre a possibilidade de refletir com o conselho, sem pressa, mas de desdobrar né, o estudo bíblico e a reunião de oração, né, para que a igreja continue crescendo. Exatamente. Uma grande bênção, chefe. Uma grande bênção. Agora, a gente precisa pensar no futuro, né, Renato? Como é que você pensa aí os próximos anos? Bom, a adaptação realmente plena, domínio do idioma, adaptação plena da cultura, né, francesa, e a primeira coisa, continuidade do trabalho. Isso é muito importante nesse processo de transição. Continuidade que já está sendo feito, não é? Com excelência, com zelo, com dedicação, não é? E em cima dessa plataforma a igreja vai avançando, ela vai abraçando, né, novos projetos e vai caminhando, mas é necessário que haja uma continuidade para o avanço. Então, o grande desafio nosso é exatamente esse, né? Chegando aqui, logo depois de um ano de adaptação, ainda é muito pouco, mas a continuidade dos projetos da igreja, a nossa plena adaptação. E você, pastor? Bem, nosso desafio está sempre, como você, né, debaixo da vontade de Deus. Esperamos até o final do ano chegar no Brasil, ter um tempo de readaptação. Agora tem que se readaptar no Brasil, né? Exatamente, visitar todas as igrejas parceiras, os irmãos parceiros, né? E mostrar para eles o novo projeto, que a PMT está aí para aprovar agora em agosto. Provavelmente vamos trabalhar com a divulgação da PMT numa região específica, encorajando as igrejas a se conectarem mais com a PMT, despertamento de vocações, e provavelmente trabalhar na formação quando a PMT nos solicitar. Esse é o nossa perspectiva futura. Mas antes disso, né, a gente ainda tem muito trabalho, e um deles, né, Renato, vai ser dia 14 de setembro. Agora a gente está aqui em plena estação de verão, né, férias de verão, e no dia 14 de setembro nós teremos um grande culto aqui, né, que é o culto de la rentrée, o culto do início do ano. O ano aqui é diferente, né? Aqui é diferente, o ano eclesiástico, o ano escolar começa em setembro, e vamos ao mesmo tempo ter um culto de envio, um culto de despedida, né, da Priscila e eu. E nesse culto nós vamos receber alguns membros. Vamos, eu falei agora há pouco, no somatório geral, dentro de um ano aí, 10 a 11 membros ou mais, né, ou mais. Tem gente se preparando aí para batismo, né? Recepção, enfim, uma grande bênção. Que está acima da média, inclusive, nós falamos isso para a nossa denominação aqui, acima da média aqui das igrejas pequenas da nossa denominação, 10 membros por ano. É verdade. Isso é sopro do Espírito. Exatamente. E nesse dia haverá aqui uma pequena delegação, uma pequena comissão da executiva da nossa igreja nacional aqui, para duas coisas. Uma, para empossar o Renato, né? Renato foi designado pastor aqui da igreja, pastor missionário da igreja, vai
ajudar um pouco uma igreja aqui próxima, no sul de Marseille, e foi também colocado como um responsável, missionário responsável aqui pelo setor para acompanhar, impulsionar, encorajar o trabalho entre 3 igrejas, entre 3 igrejas irmãs. E também, uma grande bênção, o Renato foi nomeado como membro da comissão de vocação da nossa denominação. Aqui nós temos algumas comissões permanentes, e uma delas é a comissão de vocação, e o Renato foi chamado, foi convidado, né, para fazer parte dela. Isso é uma grande bênção, isso é um reconhecimento por parte da nossa união aqui de igreja, do trabalho do Renato e da Juliana. Então, bendito seja Deus, que as coisas estão em paz, e talvez o que a gente pode solicitar, né, Renato, agora aqueles que nos ouvem, parceiros, amigos, colaboradores, intercessores, e talvez você esteja nos assistindo pela primeira vez, é pedir que você continue orando por nós. Sim. Pedir que você continue orando pelos 2 casais aqui, pela igreja local aqui de Amor, pela nossa denominação aqui, orar pela APNT, sim, orar pelos campos, orar pela igreja local aí do Brasil, para que o Espírito Santo sopre na vida da sua igreja, das igrejas, outras vocações surjam, o trabalho de evangelização local, né, possa florescer, o trabalho transcultural possa florescer, e o mês de missões se aproxima da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é agora em agosto. Então é uma oportunidade enorme, né, de divulgar a obra missionária, e você pode fazer parte dela. Você que é parceiro, você já tem feito parte dessa obra missionária. E ser parceiro não é só contribuir com recursos, né, Renato? Orar, interceder, apoiar, mandar um alô. Exatamente. Então você pode ser, e você é convidado a ser parceiro nosso, e desejamos toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua igreja. Você, colega de missão, você, colega de ministério, meu caro pastor, obrigado pelo apoio que você nos dá aos missionários, e que Deus abençoe também profundamente a sua vida. Eu queria deixar um versículo, um versículo para fechar esse bate-papo aqui tão agradável, tão edificante. Sim. O texto de Atos, capítulo 1, texto muito conhecido, Atos, capítulo 1, versículo 8. Lindo. Esse versículo é muito lindo, né? O 5º mandato de Jesus aos discípulos. Jesus, antes de subir aos céus, aqui ele estava já subindo aos céus, ele diz assim, no versículo 8 do capítulo 1 de Atos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado, Renato, por esse tempo aqui de conversa e de bate-papo. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Deus te abençoe.